O termo pacote de rede ou pacote de dados aparece sempre que alguém fala em transmissão de dados ou protocolos de comunicação. E é importante saber o que ele realmente significa, o que ele representa. Porque, por exemplo, ele ajuda a gente a entender como é que o TCP/IP e o Ethernet se relacionam. Então, vamos ver, como sempre, de maneira bastante simples, o que esse termo pacote de dados ou pacote de rede realmente significa. Vamos começar pegando a definição de pacote na Wikipedia, que normalmente não ajuda muito. Vamos tentar encontrar uma estratégia para explicar isso melhor. Vamos, por exemplo, começar tentando criar um meio de transmissão entre dois equipamentos. Porque os pacotes de dados, esse conceito em uma rede, tem tudo a ver com resolver os problemas que aparecem quando a gente tenta transmitir dados. Ou seja, os pacotes, vamos assim dizer, foram inventados por aquelas pessoas que lá no passado foram os primeiros a precisar transmitir dados de um lado para o outro. Então vamos supor que eu quero transmitir para um amigo essa frase aqui do F de Queiroz. Então, para transmitir, a gente precisa converter isso em bits, e a primeira coisa que a gente precisa fazer então é converter essas letras em hexadecimal. Por exemplo, a gente pode usar a tabela ASCII, que é uma maneira bastante popular de converter texto em hexadecimal. Então, para cada letra, a gente pega lá naquela frase e vem buscar aqui nessa tabela. Por exemplo, o Q em maiúsculo é 51, o U minúsculo é 75 e por aí vai. Então, na esquerda, a gente já tem toda aquela frase convertida em hexadecimal. Então, a gente vai começar a transmitir. Como é que a gente vai fazer essa transmissão? Então, vamos pegar o primeiro caractere, que é o Q maiúsculo, que em ASCII é 51 e que em binário vira 10100001. Então, vamos supor, nesse protocolo que a gente está inventando, que o 1 é 5 volts e o 0 é 10 volts. Por que eu não comecei simplesmente fazendo 1, 5 volts e 0, 0 volts? Bom, porque se eu desligar o computador, meu amigo vai pensar que eu estou transmitindo um monte de zeros. Afinal, 0 volts é 0, né? Então eu decidi que 5 volts é 1 e o 10 volts é o 0. E eu podia ser de qualquer maneira diferente, tá? É só um protocolo que a gente inventou aqui agora. Então, vamos supor que esse transporte, esse protocolo, manda 1 bit por segundo. É um protocolo bem lento. Então, o meu computador vai transmitir o quê? Então, tem que ser 1010001, é 5 volts, 10 volts, 5, 10, 10, 5. Ok? Beleza. Então, esse foi o primeiro caractere. O segundo é o U minúsculo, que é 75 em hexadecimal. 1110101. Para quem tem dúvidas com essa questão de hexadecimal, binário, decimal, no nosso canal tem um vídeo que explica melhor como é que funciona esses sistemas de numeração. Se você tem dúvida, depois dá uma olhada nesse vídeo, tá? Bom, vamos continuar aqui. Aí vem surge uma questão. Como é que o computador do meu amigo vai saber que eu acabei de transmitir, que acabou, que a frase acabou? Ele não sabe, ele não conhece essa de Queiroz, ele não sabe onde a frase acaba. E como é que... E se o texto for muito grande? Você imagina que eu, em vez de transmitir só uma frase, eu queira transmitir toda a obra, todos os textos de essa de Queiroz. Isso vai ficar vários dias transmitindo. E se nesse meio tempo, mais alguma coisa precisar ser transmitida para o outro lado? Como é que faz? Que mais? Que outros problemas que eu posso ter? Como é que o outro lado vai saber quantos caracteres que eu vou transmitir? E o pior de tudo, como é que o outro lado vai saber se não teve algum erro, alguma interferência? Porque tem isso, não importa o meio que você use, sempre pode ter algum tipo de interferência, de erro. Então, esse protocolo está muito ruim, a gente precisa melhorar ele. Como é que a gente vai fazer? Então, eu tenho uma outra coisa que vai piorar ainda mais. Que agora não são só dois computadores, agora é uma rede realmente. Então, essa é uma rede compartilhada que funciona da seguinte maneira: quando uma máquina transmite, todas as máquinas nessa rede recebem a mesma informação. O Ethernet, inclusive, ele era assim originalmente. Hoje em dia, por causa dos switches, quando uma máquina transmite, só a máquina de destino normalmente recebe, tem algumas variações, mas em geral é isso. Mas o Wi-Fi, por exemplo, ainda é assim. O Wi-Fi ainda é um protocolo, é um meio de transmissão compartilhado. Quando uma máquina transmite, todas as máquinas que estão naquela rede, naquela região, vão escutar. Tá? Então a gente precisa ter alguma maneira de evitar a confusão para que cada um saiba de quem pertence aquela informação. A gente precisa organizar, não adianta eu simplesmente jogar esse monte de bits dentro da rede. Precisa ter alguma coisa organizando essa bagunça. Então, vamos criar algumas regras. Regra número 1, ninguém pode transmitir mais do que 20 caracteres ao mesmo tempo. Por quê? Para que ele não domine a rede sozinho. Porque se eu tiver que transmitir uma quantidade muito grande de informação,
mesmo que eu tenha que transmitir muitos caracteres, eu dê tempo para que outras máquinas na rede também transmitam. E além disso, depois que eu transmitir esses 20 caracteres, eu não posso transmitir por 10 segundos. Por quê? Exatamente para dar tempo das demais máquinas. Se alguém quiser transmitir mais alguma coisinha, também ter o tempo dela. Regra número 2. Antes de transmitir, precisa escutar. Porque se já tiver alguém transmitindo, óbvio, eu não posso transmitir junto, porque senão fica igual duas pessoas falando numa sala. Ninguém entende nada. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai organizar isso? Tá? Então, a gente vai criar um protocolo. Ele vai ser assim. Para começar a transmitir, quem vai transmitir, quando for a vez dele, primeiro manda o byte FF, que é o 8 uns. Assim, os computadores que estão na rede vão saber que alguém está começando a transmitir. Bom, lembra que a gente pode transmitir no máximo 20 caracteres? Estamos gastando 1, falta só mais 19 que eu posso usar. Depois, eu vou transmitir no byte seguinte o endereço do computador de destino. Então, cada computador nessa rede aí vai ter que ter um número. Então, eu vou dizer que o meu aqui na esquerda é o 1, depois de cima na direita é o 2 e o de baixo é o 3. Então, eu vou transmitir o 3, que é o computador de baixo aqui na direita, que é o do meu amigo, que é quem eu quero que receba essa frase do F de Queiroz. Então, o primeiro byte que eu transmiti foi o 1111. O segundo é o 3, que é o 000010. Depois, nesse protocolo, seria bom também que o meu amigo soubesse que esse pacote veio de mim e não de uma outra máquina. Ou seja, a máquina que recebe, é bom ela saber quem transmitiu. Então eu vou também transmitir agora o byte que é o meu endereço, que é o 1. Então eu já gastei 3 bytes, o FF, o 03 e o 01. Só sobraram 17 bytes. Então eu vou agora efetivamente transmitir os dados, que é um pedacinho. Vou pegar aquele texto, dividir em pedacinhos de até 17 caracteres e transmitir. Aí eu espero 10 segundos, que é a nossa regra ali, né? Número 1, lembra dela? E aí eu transmito mais 17, mais 17, mais 17. Então esse aqui, por exemplo, seria o segundo pedaço, a segunda transmissão. A primeira transmissão seria essa aqui, 51, 75, 61. A segunda parte é essa aí, 6D, 20, são aquele texto do Essa de Queiroz dividido em pedacinhos de 17 caracteres. Beleza? Beleza. Mas espera aí. E se o meu amigo perder esse primeiro pacote, ou seja, ele inteiro por alguma interferência for perdido, ou seja, na hora que eu estou transmitindo surge uma interferência muito forte por muito tempo e o meu amigo lá, o computador do meu amigo não percebe que esse pacote sumiu, vai ficar um buraco. E outra coisa, vamos supor que tenha uma interferência menor, ou seja, ela não perdeu o pacote inteiro, mas perdeu parte. Então alguns dos caracteres ficaram truncados, ficaram modificados. Como é que a máquina de destino vai saber como corrigir isso? Então, seria bom a gente fazer duas coisas. Primeiro, acrescentar um caractere, um bytezinho, que indica a sequência. Então, o primeiro pacotinho que eu transmito, estou me adiantando aqui, não é pacote, eu não falei pacote ainda. A primeira transmissão que eu faço, eu marco 00. A segunda, 01, 02, 03 e assim por diante. E além disso, para que o meu amigo possa conferir se teve alguma interferência ou não, a gente vai fazer uma soma dos bytes e colocar aí qual é o resultado dessa soma. Como assim? Peraí, vou explicar. Então vamos pegar, esse aqui era o meu pacote original, certo? Então, vamos somar todos esses caracteres. 51, mais 75, mais 61, mais 6Z, blá, 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 até o 20 ali. Então, as várias letras, os vários hexadecimais. Tá? Essa soma dá 7CA em hexadecimal. Vamos pegar só esse último byte, CA, e vamos colocar isso no final do pacote. Então, no começo a gente tinha lá o FF, o endereço de origem e o destino. No final, eu vou colocar um byte de sequência e a soma dessa mensagem. Por quê? Quando o meu amigo receber essa informação, o computador lá do meu amigo receber essa informação, ele vai fazer essa soma e verificar se dá realmente CA no final dessa soma. Se não der, ele vai saber que provavelmente teve algum erro e vai poder descartar essa informação porque ele sabe que está errado. Então, repare que aí eu acrescentei mais 2 bytes. Então agora eu só tenho daqueles 17 bytes de informação que eu estava transmitindo, eu só tenho 15 para transmitir, ok? Então, ficou assim a minha transmissão. Essa transmissão é o que a gente chama de pacote, porque ela foi empacotada. Ou seja, a informação principal ela foi
picotada e embalada para transporte, com algumas informações antes e depois. Essa é a segunda transmissão. Novamente, FF, que é o começo, 03, máquina de destino, 01, máquina de origem, o pedaço da informação, 01 ali quase no final, que é o segundo pacote, e DE, que é o resultado da soma, da verificação, para que a máquina de destino verifique se essa informação foi ou não, se houve ou não interferência, se ela foi corrompida. Então, esse seria o diagrama geral desse pacote que a gente inventou. Então tem um byte de início, um byte de destino, de origem, a mensagem em si, cabe aí no máximo 15 bytes, o contador e a soma. Então, essa forma de representar, a gente normalmente faz como se fosse um trenzinho. Então a gente coloca assim. Cada um desses retângulozinhos representa um byte, e aí então eu tenho todos esses quadradinhos, e a mensagem, como são 15 bytes, então eu tenho 5 linhas, vamos assim dizer, de mensagem. Então esse é o meu pacote. Essa coisa aí que parece uma armação de metal, uma esquadria, né? Essas parecem umas hastes de metal de uma janela, isso é o frame, que em inglês quer dizer isso, quer dizer um quadro, uma armação onde eu coloco em cada lugar a informação correta. Então existe o frame Ethernet, o frame TCP/IP. Então, só limpando um pouco mais o desenho, eu prefiro representar assim, né? Então, em vez de colocar esse monte de linhas na mensagem, eu tenho só uma coisa mais limpinha, a mensagem, ocupando a linha dos 15 bytes, mas de uma maneira um pouco mais simples. E aí, eu vou chamar esse protocolo de SimpliNet. Então, esse é um frame SimpliNet. A gente chama esses extras que vêm antes da informação principal de cabeçalho, que em inglês é header. A informação útil em si a gente chama de payload. Repara, a palavra payload é uma junção de duas palavras em inglês. Pay, que é pagar, e load, carga. Então isso vem do ramo de transporte. É quanto que um caminhão efetivamente transporta de carga paga, de carga útil. Então essa parte do pacote é a parte efetivamente útil de informação que precisa ser chegada do lado. O que vem antes e o que vem depois são só acessórios para garantir ou para tentar garantir que a informação chegue no lugar certo, do jeito correto. E o final, essas duas informações no final, a gente chama de fim do frame, fim do quadro, o rabo do quadro. Tá? Então, esse aqui, por exemplo, é o diagrama de um pacote ou frame Ethernet. Ele é bem mais complexo do que o nosso SimpliNet, mas tem basicamente a mesma característica. Olha lá, tem o payload ali no meio, que pode ser de 46 a 1500 bytes. Aqui ele chama o byte de octeto. Octeto e byte é a mesma coisa, tá? São sinônimos. Antes do payload tem o cabeçalho, que é o endereço MAC de origem, o de destino, e no final tem o CRC, que é um tipo de detecção de erro parecido com aquela soma que a gente falou agora há pouco. Então, esse é um frame Ethernet, esse é um quadro Ethernet, é um pedaço. Então, as informações, quando precisam ser transmitidas, elas são quebradas em pedaços. Então, se essa informação tem menos de 1500 bytes, ela vai num pacotinho Ethernet só. Mas se ela tem mais de 1500 bytes, tem que quebrar em pedacinhos menores e aí transmitir cada um deles num quadro individual. Quem faz isso? Espera um pouquinho que a gente vai conversar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso nesse exemplo prático aqui. Inclusive, a gente vai ver como é que o TCP/IP e o Ethernet se relacionam nessa hora, tá? Muito bem. Bom, o que é isso aqui? Se vocês já viram, essa aqui são aquelas bonecas russas, é uma parte da tradução da cultura da Rússia. São bonequinhas onde elas são ocas e uma vai dentro da outra. Essa grandona pega a média, a menorzinha até o último. Então, elas ficam todas aninhadas, uma dentro da outra. Por que eu estou colocando isso? Vocês já vão entender, já vou voltar para esse slide daqui a pouquinho. Bom, fazendo uma referência aqui ao nosso vídeo anterior sobre o modelo OSI, o que a gente tem aqui? A gente tem um serviço rodando em um sistema operacional que usa uma placa Ethernet para transmitir. O que a gente vai usar como exemplo? Vamos pegar um servidor web. Então ele está rodando o Apache. Quem não sabe, o Apache é um serviço para você implementar um servidor de páginas web. Ele roda, nesse caso aqui, em cima de um servidor Linux que está usando uma página Ethernet, uma placa Ethernet para transmitir. Então, a primeira coisa é o web designer, a pessoa que está criando a página, criar uma página web.
essa aqui é uma cara de uma página web. Ele usa a linguagem HTML para criar as informações que o servidor tem que transmitir para o computador que está querendo ver essa página. Então, quando um navegador, o Chrome, o Explorer, o Firefox, requisita essa página, esse servidor Apache, esse software, pega essas informações como estão aqui, adiciona algumas informaçõezinhas, por exemplo, o nome do servidor, a data e o horário. O servidor Apache cria um pacote HTTP, que, vamos dizer assim, falando a grosso modo, é o protocolo de transmissão de página web, e aí ele pega esse pacote e coloca dentro de um pacote TCP/IP. Essa aqui é a cara dele. Como vocês podem ver, é bem mais complexo que um pacote Ethernet, mas tem ali, por exemplo, o endereço de destino, o endereço IP de destino, o endereço IP de origem, a porta, mas ele tem aqui quase no final, na verdade no final, a informação TCP, o TCP Data, ou seja, vem todo esse monte de informação e aí no final vem a página web. Só que, veja, é aquela história, a página web, aquela informação, aquela salsicha de informação, muitas vezes é muito grande. Então, o sistema operacional, que é quem cria o pacote TCP/IP, muitas vezes vai precisar cortar essa informação em vários pacotes. Então, quem é que faz isso? O sistema operacional. Então, repara, o Apache pega a página web e fala assim, sistema operacional, use o TCP/IP para transmitir essa informação. O sistema operacional pega isso, então quem faz isso? O sistema operacional pega essa informação, divide em pedaços, cria vários pacotes TCP/IP, preenche essas informações que estão aí na tela e manda para a placa Ethernet. O que a placa Ethernet faz? Coloca naquele formato. Repara que a placa Ethernet também coloca um cabeçalho e um rabo nessa informação. O que é o payload aqui nesse quadro? É a informação que o sistema operacional criou. Ou seja, o Apache gera essa salsicha de informação, joga para o sistema operacional pega isso, ele não quer nem saber o que é aquilo, corta em pedaços, cria os pacotes TCP/IP, vários deles, e aí cada um desses pacotes TCP/IP vai ser o payload desse pacote Ethernet. A placa de rede nem olha para essa informação, simplesmente coloca aí nesse pedaço, acrescenta o cabeçalho e o header e manda para frente. Lembra a história das bonequinhas russas? É exatamente a mesma coisa. Uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Isso pode acontecer várias vezes. Normalmente em rede acontece 3 vezes, mas dependendo do protocolo pode acontecer mais vezes ainda. Então, tipicamente é isso, o servidor joga para o sistema operacional, que joga para a placa de rede. Chama-se encapsulamento, nós estamos encapsulando a informação. A página web é encapsulada em pacotes TCP/IP, que são encapsuladas em pacote Ethernet. Então, como vocês puderam ver, o pacote é só uma maneira de adicionar alguns penduricalhos na informação que a gente quer enviar. E também uma maneira da gente picotar essa informação para que ninguém domine, para que ninguém monopolize a rede, para ninguém tome conta de toda a banda e que atrapalhe todo o resto das transmissões. Então tudo isso é para fazer com que a rede funcione e tentar garantir que a informação chegue corretamente no seu destino. Tá? Basicamente isso é um pacote Ethernet. Se vocês já tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários abaixo. Se tiverem sugestões de próximos vídeos também, estamos abertos aqui a ouvir opiniões, a ouvir dicas, a ouvir sugestões. E além disso, não se esqueçam de assinar e dar um like nesse vídeo, porque isso realmente ajuda a gente aqui, tá bom? E até a próxima!